E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de aplicações com integrais, tá? Para aplicações com integrais. Ainda continuando o nosso estudo que acabamos de iniciar na aula anterior, de comprimento de arco, especificamente para equações, curvas com equações parametrizadas, beleza? Fizemos um primeiro exemplo sobre o comprimento de um círculo, e aí parametrizamos, consideramos suas equações paramétricas, e agora avancemos para um segundo exemplo, para uma curva qualquer. Esboce e calcule o comprimento de arco da curva de equações paramétricas x igual a essa expressão, y igual a essa expressão, para uma variação de t de 0 a 2π. Esse seria um A, esse seria um B, tudo bem? Bom, essa curva ela não é conhecida nossa, a parametrização não é comum, tá? Não é de uma hipérbole, perdão, não é de uma elipse, não é de um círculo ou de uma hipérbole. Se quisermos, podemos lembrar lá no estudo de derivadas da parametrização de uma hipérbole, beleza? Mas qualquer coisa, tem a ferramenta tecnológica, tem o GeoGebra, e é nele que vamos agora para observar o gráfico dessa curva e voltar para cá para continuar o cálculo do comprimento de arco. Com o GeoGebra, iremos esboçar a curva. Vamos lá. Então, pessoal, vamos traçar a nossa curva aqui no GeoGebra para que a gente possa determinar o comprimento de arco dela. Vamos verificar o comportamento para verificar se ocorre repetições ou não. Então, como já sabemos, usando o comando para curvas paramétricas, curva, a primeira expressão é dada por 2 cosseno de t, coloque o parâmetro entre parênteses, menos 1, fechei. A segunda expressão é 2t mais seno de t, fecha parênteses. A variação vai de 0 até, o parâmetro é o t, a variação vai de 0, valor inicial 0, valor final 2π. Pronto. Então, temos aqui a nossa curva, olha ela aqui, tá? Pronto, essa é a curva, ok? A curva que nós encontramos. Então, agora que a gente tem a curva, está observando que nesse intervalo de 0 a 2π eu não tenho repetições, eu vou determinar esse comprimento de arco, daqui até aqui, tá? Quando t for 0, já podemos verificar aqui mesmo. Quando t for 0, eu terei que ponto 0, 0, aqui é y igual a 0, e x também é 0. Então, o t igual a 0 está nesse local. E possivelmente o t igual a 2π está nesse. Então, o comportamento, né, o deslocamento ocorre daqui para cá. Que poderia acontecer de cá para cá, né? A gente tem que ver isso, a gente se acostumou com esses questionamentos, essas visibilidades lá no estudo de áreas, ao traçar esses tipos de curvas paramétricas. Mas, enfim, vamos levar o nosso gráfico lá para o quadro e fazer a análise e calcular o comprimento. Valeu! Então, pessoal, voltando lá no nosso GeoGebra, observamos esse comportamento gráfico para a curva paramétrica em questão, desse exemplo. Beleza? Até já comentamos que nesse momento aqui, nesse ponto onde o x é 0 e o y é 0, o t também é 0. Ou seja, atribuindo t igual a 0, facilmente encontramos cosseno de 1 menos 1, x0, e 0, seno de 0 é 0, y 0. Ou seja, isso ocorre no ponto 0, 0, tá? E t igual a 2π, nós obtemos o que? Se eu jogar 2π, também dá 0 para x, e o y, quem será? 0, 4π. Tudo bem? Desculpe, então eu tenho ponto 0 e 4π. Ou seja, esse local aqui. Tudo bem? Então, qual é o meu deslocamento? Qual é o sentido do meu deslocamento? O meu módulo segue do t igual a 0, do tempo igual a 0, até chegar nesse tempo igual a 2π. Particularmente, se eu quiser considerar o meio desse intervalo, por exemplo, π sobre 2, vamos verificar o que acontece. Se eu jogar π sobre 2, isso vai dar x igual a menos 2, porque aqui é 0, menos 1, menos 2,
igual a 1π sobre 2, ou seja, π. Então, eu tenho ponto menos 2 e π. Tá? Π, aqui dá 1, aqui dá π sobre 2. Vezes 2 dá π. Aqui dá 0. Isso mesmo, menos 2 e π. Tudo bem? E aqui em cima dava 2π, deixa eu conferir. Isso mesmo, dá 4π. Beleza? Ah, perdão, eu não estou considerando a metade do intervalo. A metade desse intervalo, me desculpem, tá bom? É bom que a gente observe isso. A metade desse intervalo é em π. Se liga. Quando eu considerar π cosseno de π, quem é? Menos 1 com menos 1, menos 2, vezes 2, menos 4. E jogando π, seno de π é 0, t valendo π, isso dá 2π. Agora sim, vai chegar aonde eu queria. Eu obtive o ponto de coordenadas. Menos 4 e 2π cartesianas. Ou seja, esse momento aqui, ó, menos 4 e 2π. Exatamente na metade. Como vimos no GeoGebra, podemos ver perfeitamente, o meu desenho não está tão perfeito, mas lá no GeoGebra sim. Essa curva ela é simétrica, tá? Ela é simétrica em relação a uma reta que passa por y igual a 2π. Ok? Então, eu tenho um comportamento aqui e o mesmo comportamento depois dessa reta, tá? Aqui é só uma informação a mais para nos ligarmos nesse detalhe. Podemos observar vários detalhes ali, mas esse basta. Tudo bem? Bom, é uma curva que não tem repetição. Eu vou de 0, passo em π, chego a 2π, pensando nos tempos, tá? E aí eu quero agora o comprimento de arco dessa curva, ou seja, o tamanho desse caminho, tá? Para isso eu vou usar a fórmula de parametrização de comprimento de arco para equações paramétricas, que será L igual a integral de A até B, ou seja, de 0 até 2π, de quem? Da raiz quadrada das derivadas em x e y em relação a t ao quadrado. Por falar nelas, quais são essas derivadas? Derivada de x em relação a t, quem é? Basta derivar isso. Derivada disso é 0, derivada do cosseno menos seno. Então, vai dar menos 2 seno de t. Derivada de y em relação a t, quem é? Derivada disso é 1, derivada disso, cosseno. Então, vai dar 2 vezes 1 mais cosseno de t. Beleza? Essa já não vai ser tão simples quanto a outra que fizemos do círculo. Mas vamos conseguir fazer também. Se liga. Então, derivada em y ao quadrado, tanto faz a ordem, mas já colocando direto, isso será 4 mais 1 cosseno t ao quadrado, mais derivada de x ao quadrado, em relação a t ao quadrado, que vai dar 4 também, seno ao quadrado de t, vezes dt. Tudo bem? Melhorando essa expressão, o que é que eu vou ter? Integral de 0 a 2π da raiz quadrada de... Esse 4 eu posso pôr em evidência, ó. Aliás, eu já vou tentar fazer umas manipulações aqui mesmo para nos poupar espaço. Esse 4 eu posso pôr em evidência. Desenvolvo esse produto notável aqui, que será 1 mais 2 cosseno de t, mais cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t. Tudo bem? Isso acontece dentro dessa expressão, ou perdão, nessa expressão que está dentro da raiz. Então, se liga. Teremos, então, a integral de 0 a 2π de quem? Da raiz quadrada de... O que é que acontece? Esse juntando com esse dá o quê? Pela relação fundamental da trigonometria, 1, ok? 1 com esse 1, 2. Esse 4 sai da raiz quadrada como 2. Então, eu já vou, inclusive, tirá-lo da integral. Tudo bem? Ficando apenas 2 mais 2 cosseno de t
dt. Tá? Que isso virou 1, somando com 1, 2, mais 2 cosseno de t. Raiz quadrada disso. Como resolver essa integral? Fiquem calmos, vamos fazer agora. Fica aí. Então, pessoal, resolvendo a integral que acabamos de montar para determinar o comprimento da curva em questão, do exemplo, eu tenho ela aqui novamente explicitada. Isso é equivalente, eu posso melhor ainda escrever dessa forma, 2 raiz de 2, integral de 0 a 2π, raiz de 1 mais cosseno de t dt, tudo bem? Como assim 2 raiz de 2? Vejam bem, isso é a mesma coisa que raiz de 2 em evidência, 1 mais cosseno de t. Esse raiz eu só separei aqui em duas raízes e tirei a raiz, né, como constante da integral. Bom, essa integral que apareceu, eu não consigo calculá-la de forma imediata, porém, existe uma relação trigonométrica que vai me ajudar bastante. Qual, Celso? Olha só, nós sabemos que cosseno ao quadrado de x pode ser escrito como 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Inclusive, essa relação ela é utilizada toda vez que eu tenho o cosseno ao quadrado de um arco e está relacionado com o cosseno do dobro desse arco. Se eu tivesse cosseno ao quadrado de 2x, isso seria 1 mais cosseno de 4x. Se eu tivesse cosseno de 4x, isso seria 1 mais cosseno de 8x e aí vai. Tá? Então, eu tenho um arco, relaciono com o dobro do seu arco dessa maneira. Bom, aqui é um arco. Isso está com cara de que, olha só, se eu fizer um isolamento, eu posso dizer que 1 mais cosseno desse arco é igual ao dobro do cosseno ao quadrado da metade do arco. O arco é 2x, a metade é x. Tá? Então, eu vou adaptar esta relação para a minha situação. Olha só, eu posso dizer que cosseno ao quadrado de t sobre 2, que é um arco, é igual a 1 mais o cosseno de t, que é o dobro desse arco, sobre 2. E, portanto, 1 mais cosseno de t é 2 vezes o cosseno ao quadrado de t sobre 2. Pronto. Essa me gerou essa. Eu só adaptei. Mudei a variável e mudei o arco. Tudo bem? Essa relação ela serve para poder atrelar o arco e o dobro do seu arco. Tudo bem? Se liga. Então, usando mão desse artifício trigonométrico, eu posso reescrever minha integral da seguinte maneira. 2 raiz de x, integral de 0 a 2π. Isso equivale à raiz quadrada de 2 cosseno ao quadrado de t sobre 2 dt. Bom, aqui é tranquilo, mas eu vou precisar tomar certo cuidado. Tá? Como assim? Bom, de cara eu posso tirar a raiz de 2. Tirando a raiz de 2, o que é que eu tenho? Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2 vezes o 2, 4. Integral de 0 a 2π. Da raiz disso aqui. Fazendo bem devagar. Bom, essa raiz, eu não posso simplesmente tirar da raiz porque está ao quadrado? Não. Lembrando que raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, porque depende de qual sinal teremos no x. Se o x é um número positivo, é simplesmente x a resposta. Se x é um número negativo, é simplesmente o oposto desse número. Tá? Ou seja, a definição de módulo. Beleza? Enfim, o mesmo acontece aqui. Vai dar cosseno de t sobre 2 se eu garantir que os valores que eu jogar aqui no cosseno geram cossenos positivos. E vai dar o oposto do cosseno de t sobre 2 se esses valores que eu jogar em t gerarem cossenos negativos. Né? Porque quem determina o valor do cosseno é o valor que eu jogo no arco, ou seja, o valor que eu jogo em t. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que pensar no intervalo que eu estou calculando. Os meus valores de t estão nesse intervalo. Eu tenho um intervalo aqui, ó, de 0 a 2π.
Se eu jogar valores de t de 0 até 2π, eu vou ter que comportamento? Se eu jogar 0 dá cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1 e cosseno dos arcos que estão aqui são positivos. Mas quando eu tenho cosseno no segundo quadrante, para valores de π sobre 2 até π, o meu cosseno se torna negativo. E quando é que isso vai acontecer? Quando é que eu vou ter resultados de arcos π sobre 2 até π? Na metade desse intervalo. Compreendem? Se eu jogar valores de 0 até π, que é a metade desse intervalo, eu vou ter arcos dando de 0, eu vou ter cossenos, vou calcular cossenos de 0 até π sobre 2. Compreendem? Valores que eu jogo são valores em t. Como aqui é t sobre 2, jogando 0, dá cosseno de 0. Jogando π sobre 3, dá π sobre 6. E aí vai, cai pela metade. Então, se eu jogar no máximo π aqui, eu vou estar calculando o quê? Cosseno de π sobre 2, que é 0. Depois disso, eu vou estar jogando valores que vão me gerar cossenos negativos, tá bom? Então, aqui eu vou ter que quebrar em dois intervalos. Como assim? Usando propriedade de integral definida, isso pode ser escrito como integral de 0 até π desse processo dt mais a integral de π até 2π dessa mesma função dt. Aí agora, separadamente, eu consigo melhorar. Se eu pensar no intervalo de 0 a π, aqui é t. Se eu pensar no intervalo de 0 a π, jogando 0 e jogando π, eu vou estar pensando nesses arcos aqui, que geram cosseno de 0 e cosseno no máximo de π sobre 2. Tá? Jogando no lugar de t os números que estão aqui nesse intervalo. Então, aqui sempre vai resultar cossenos positivos ou nulo. Logo, eu posso dizer que nessa situação, a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de t sobre 2 é cosseno de t sobre 2 dt. Já nessa situação, quando eu jogar arcos de π até 2π, vai gerar resultados cosseno de π sobre 2 até cosseno de π, ou seja, valores que estão no segundo quadrante, gerando cossenos negativos. Como eu estou calculando a raiz quadrada, isso será de um quadrado, isso é o módulo do valor, ou seja, é o oposto desse valor. A raiz quadrada do cosseno ao quadrado disso, como os valores são negativos, será o oposto dele. Então, é menos integral de π sobre 2 do cosseno de t sobre 2 dt. Porque aqui essa raiz quadrada vai dar menos o cosseno de t sobre 2. É o oposto do resultado. É que nem aqui pela definição de módulo, tá? Raiz quadrada de x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Ou é ele mesmo, ou é o oposto dele se o número for negativo. Então, como os números aqui são negativos, nesse intervalo, jogando aqui no t, eu vou pegar o oposto desses números para gerar o resultado da raiz quadrada. Se liga. Pronto. Feito isso agora é tranquilo, porque são duas integrais imediatas. Ah, faltou o 4. O 4 vai para as duas, ó. 4 está multiplicando isso, então quebrando em duas vai para essa e vai para de cá. Já ia esquecer e errar. Então, como é que fica? A integral de cosseno de t sobre 2 é imediata. É seno de t sobre 2 sobre meio, tá? Ou seja, é 4 vezes seno de t sobre 2 sobre meio, no intervalo de 0 a π, menos 4 vezes a mesma coisa, seno de t sobre 2 sobre meio, no intervalo de π até 2π. Ou seja, jogando π
vai dar o quê? Seno de π é 1, perdão, seno de π sobre 2 é 1, vezes 4, 4, dividido por meio, 8. Jogando 0, dá 0, porque seno de 0 é 0. Agora, jogando π, o que é que eu tenho? Aqui é 2π, na verdade não é π não, perdão, ó, esse π está aqui, para não me confundir. Jogando 2π, o que é que eu vou ter? Seno de π, que é 0. Menos daqui, joguei esse, menos jogando esse. Jogando π, vai dar seno de π sobre 2, que é 1, vezes 4 dividido por meio, 8. Então vai dar menos 8. Logo, o resultado será 16 unidades de comprimento. Isso é o resultado do comprimento da curva que eu estava, procurando para esse exemplo. Beleza? Se liga. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. E na próxima aula temos mais um exemplo para comprimento de arco no formato das equações paramétricas. Valeu!